Olá, boa noite. Tiago Rocha é biólogo, cientista, técnico em saúde pública, palestrante e autor de livros relacionados à cura pelo alimento. Seus vídeos já foram visualizados mais de 200 milhões de vezes e já alcançou mais de 50 países, além dele ter participado de importantes programas de televisão. Hoje ele está aqui com a gente para dar dicas preciosas a respeito de alimentos, né? Ele vai falar sobre os piores e os melhores alimentos do mundo. Então hoje a gente conversa, bate um papo com o Tiago Rocha. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, Luciana? Para mim é um prazer muito grande sempre estar conversando sobre saúde. Eu acho que é algo que é o contrário da doença, né? E todo mundo vai ficar doente em algum momento, alguma coisa vai ter. Mas tem doenças que são mais graves, doenças mais leves, e a maioria das enfermidades são de origem alimentar ou de algum descuido, né? Que a gente venha a ter tido durante a vida, ou até um acidente, enfim. Mas a nossa missão é estudar dentro da área da nutrição, dentro da área da ciência da alimentação, é o que tem de bom na natureza, aquilo que faz bem e aquilo que faz mal para cada enfermidade, e tanto para tratar ela, né, quanto para também prevenir as enfermidades. Acho que essa é a grande sacada da medicina moderna. E eu agradeço por você ter aceito o convite, né? Você que é um mestre em medicina natural e tem muito a passar aqui pra gente. Vamos começar falando a respeito do cérebro, né? Quais são os piores alimentos para o cérebro? Isso, existem alguns alimentos que fazem mal para o nosso sistema nervoso, mas diretamente para o cérebro nós trabalhamos com dois grandes problemas aqui. Problemas porque esses dois alimentos as pessoas ingerem muito. Um dos alimentos, ele é considerado hoje uma das drogas mais viciantes do mundo, vicia mais que a cocaína, mais que a heroína, mais que o ópio. Esse alimento, ele rouba todo o magnésio do teu corpo. Você tem uma ideia, se você ingerir uma molécula desse alimento, você precisa de 54 moléculas de magnésio para poder metabolizar essa molécula desse alimento. E o magnésio é um mineral importantíssimo para o cérebro. Nós temos estudado muito magnésio nesses últimos anos, mas nós chegamos a uma conclusão incrível, que o magnésio ele é capaz de passar a barreira do cérebro. O cérebro tem uma barreira, né, de proteção, para nada passar lá, para lá, que é a central do corpo. Ele consegue passar lá e fazer um trabalho muito forte de reparação celular, de oxidação celular, de mineralização. O magnésio é poderoso. E esse alimento, são dois, né? Esse alimento que eu citei a princípio aqui, não citei o alimento, mas citei o que ele faz antes de citar o alimento, os brasileiros usam em média hoje 150 gramas desse alimento todos os dias, sendo que seria passável, suportável, vamos dizer assim, 25 gramas desse alimento, que é o açúcar refinado. Se você me perguntasse os dois alimentos mais perigosos, um deles seria o açúcar refinado. Ele é capaz de provocar no cérebro um circuito de recompensa, né? Então, nós temos no cérebro aí o circuito de recompensa, que é o circuito de dopamina, esse hormônio que é relacionado ao vício. Ele é disparado mecanicamente, cerebralmente falando, no momento que eu uso açúcar refinado. E quando eu me abstenho de qualquer coisa, a primeira coisa que acontece na abstinência é a ansiedade. Então, hoje o açúcar refinado ele é um enfraquecedor cerebral e ele é uma das principais causas de ansiedade. As pessoas, às vezes, elas estão ansiosas por problemas financeiros, por vários problemas, né, que ela pode estar ansiosa, né? A ansiedade, para você entender, você está em casa aí, ansiedade é a preocupação com sintoma. Se você ficar preocupado, mas não sentir nada, é preocupação. Mas se você estiver preocupado e o mecanismo orgânico começar a sentir algo, irritação, palpitação, né, a suor, calafrio, quer dizer, tontura, vista embaçada, isso é sintoma de ansiedade provocada por alguma coisa, que pode ser uma preocupação, pode ser um problema financeiro, pode ser um monte de coisa, mas no caso do açúcar, como foi o alimento que perguntou, ele faz exatamente isso, enfraquece a célula cerebral por roubar o magnésio do corpo, e ele dispara o gatilho de abstinência, e a abstinência gera ansiedade. Então,
um cérebro que deseja, uma pessoa que quer ter um cérebro menos ansioso, ela tem que tirar o açúcar refinado da vida dela. Já vai ajudar grande parte, não é só isso, que são os problemas que podem gerar ansiedade também. E o segundo, que é o mais ilusório de todos, né? Eu falo do açúcar e é muito amplo o açúcar. Né? Eu vou dar um exemplo básico aqui, né, Lu? Que as pessoas elas passam por isso. Né? Vou botar o nome de alguém aqui, a Judite. Vou botar a Judite aqui. A Judite está ansiosa, tarde da noite, e ela está muito nervosa, muito ansiosa. Uma das fugas dela, ela vai na geladeira, pega um chocolatinho e come. Quando ela come, ela sente aquela sensação de prazer e acalma aquela ansiedade dela. Sim. E ela não sabe que ela está com um problema, às vezes, de compulsão alimentar, não é nem relacionado ao problema emocional dela, de problemas dela. E aí chega um momento que o açúcar é tão viciante que a Judite não sabe se ela está ansiosa porque faltou açúcar ou se faltou açúcar e ela está ansiosa. Ela está num... Quem nasceu o ovo ou a galinha, né? E outra substância que é um ladrão, né, de vida é o café. O café é a droga. Eu vou explicar bem, tá? Depois o pessoal, ultimamente, o pessoal está fazendo bastante cortezinho, pedacinhos de mim aqui, e aí entendem mal. O café tem uma substância que não é saudável ao ser humano, que é a cafeína. A cafeína, ela precisa ser em doses mínimas para poder, pelo menos, ser bebida sem fazer mal. Que é muito pouca coisa, né? Você pode tomar uma xícara no máximo de café por dia, caso você queira tomar isso aí. A cafeína, ela bloqueia a ação da adenosina. A adenosina é um hormônio que ele é o resultado de uma queima energética. Vou tentar explicar mais simples aqui, mas às vezes não vou conseguir, né? Quem gera energia no nosso corpo é algo chamado ATP. ATP é 3 moléculas de fosfato e uma molécula de adenosina. Então, quando eu gastei energia dentro da célula, o fosfato é queimado e a adenosina não, aí sobra a adenosina. Quando sobra essa adenosina, ela vai para a corrente sanguínea. E ela é um marcador de cansaço. Então, se eu gastei muita energia, mais adenosina tem no sangue. Como ela é um marcador de cansaço, ela vai dizer para o cérebro, descansa, né? E aí, é 10 horas da noite, eu tenho que entregar o material para o meu trabalho, e aí eu vou tomar uma xícara de café, porque o café me tira esse cansaço. Por que ele tirou o cansaço, a cafeína? Porque ela bloqueia a ação da adenosina. Isso é bom? Claro que não. Porque você está cansado, mas não sabe que está cansado porque tomou cafeína. O teu cérebro, o teu corpo tem que descansar, mas não descansa porque tomou cafeína. Então, uma vez ou outra eu fiz isso? Não tem problema nenhum. Agora, o problema é que o café é uma ina. Cafeína, heroína, cocaína. Entendeu? Ina. Dentro das plantas, com um grau de violência menor, lógico, que é a cocaína. Porém, ele também vicia pela sua abstinência. Também te irrita. Também te deixa nervoso. Então, e te engana. Quer dizer, você tinha que descansar, não tem mais energia, o cérebro quer descanso e você continua trabalhando, porque você não sente que está cansado, porque a cafeína bloqueou a única substância do teu corpo que avisa que você está cansado. A adenosina é bloqueada pela ação da cafeína e aí você não consegue descansar muito, tá? Eu, particularmente, não tenho problema nenhum com café, mas se eu tomar, por exemplo, uma xícara ou 2 xícaras à noite, se eu tomar café à noite, eu já não durmo à noite. Ela bloqueia. Para mim, eu sou super sensível à cafeína. Mas quem não é sensível à cafeína demais, não pode achar que pode tomar 3 xícaras por dia. Isso aí é um artigo produzido por empresas que querem vender café. É indiscutível isso aí, né? Então não tem Lu, existe uma coisa chamada fisiologia. Fugiu da fisiologia, não tem explicação. Então, fisiologicamente, o café, se tu for por cima no estudo, viu, tem mais energia, ele bloqueia a ação da adenosina, me tira o cansaço. Não tira o teu cansaço, se tu for estar profundo. Ele não diz que tu está cansado, isso aí é um erro. Tu está caindo no buraco, sou teu amigo, tem um buraco aí, ó. Não. Ele tira a tua visão do buraco, aí tu cai no buraco. Fechou? Então, o café e o açúcar, na minha opinião científica, são alimentos vilões para quem tem um problema, como a síndrome do pânico, por exemplo, não pode tomar café.
né? Depois que melhorou, depois que descansou o cérebro, aí você vai colocando em doses menores, né? Mas se quiser descansar o cérebro, não toma café nem açúcar. E o pior, né? Tomamos café com açúcar. Vocês estão acompanhando mais um pouquinho do bate-papo com o biólogo e cientista Tiago Rocha. E agora eu vou falar sobre o outro patrocinador, que é o Salão Ivan Marques. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. O Salão Ivan Marques tem uma equipe qualificada e experiente, que sabe tudo sobre beleza feminina e usa os melhores produtos do mercado, além de fazer um diagnóstico de cada cabelo para escolher o melhor tratamento. Ivan Marques é especialista em mechas, coloração, o que inclui criação e correção e cortes, e tem ajudado as mulheres a se sentirem mais confiantes e a terem um cabelo dos sonhos. Para insônia são esses dois alimentos também, ou tem mais algum outro alimento que prejudica o sono? O sono é isso aí, não. Geralmente são esses, tá? O energético também. O próprio chocolate tem muita cafeína, o energético tem cafeína. Tudo que for, que tiver muito açúcar ou muita cafeína, vai prejudicar bastante o sono. E, Tiago, agora câncer. Quais são os produtos mais cancerígenos que existem hoje no mercado? Os É um problema. alimentos. É um problema. Eu sou biólogo, né? Sou nutricionista, isso aí é difícil a gente falar, porque eu vou te falar a verdade, tá? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Eu não sei, na verdade, como que a gente não tá tudo cancerígeno. O corpo humano é muito forte mesmo. A quantidade de agrotóxicos que nós ingerimos, você vê que você comeu uma salada, tá drogado essa salada. Não é fácil. Então, o que a gente entende hoje? Reduzir o mais grave, né? Fugir não dá mais, mas vamos reduzir o mais grave. Então, eu vou descascar os alimentos. Infelizmente, tem que pegar um tomate e tirar aquela película dele. Tem que tirar a semente, porque são as maiores concentrações de agrotóxicos que ficam por ali, né? Os agrotóxicos são sistêmicos agora, entram dentro do produto do legume, né? Do tomate é um fruto, por exemplo, né? Então é complexo. Mas se eu fosse elencar algumas coisas que são cancerígenas, que auxiliam muito para o desenvolvimento de câncer, eu falaria batata frita, falaria refrigerante, tá? Como os grandes carros-chefes aqui do câncer, né? Então, frituras e muito açúcar, né? Refrigerante é muito açúcar. E drogas, né? Então, quanto mais saudável comer, mais resistente eu tô. Então, vamos lá. Eu vou tomar um suco de caixa, né? Caixinha. É melhor que eu espremer uma laranja num copo e colocar um pouco de água? Vamos lá. Você entendeu? Então, eu vou comer um feijão. Vou fazer um feijão em casa, na panela de pressão, etc e tal. Vou comprar um feijãozinho pronto, em caixinha, só aquecer. Né? Você entendeu? Sim. Então, quanto menos esse tipo de alimento eu comer, que tem nitrito, nitrato, sódio demais, corantes, estabilizantes, né? Neutralizadores de todos os tipos, acidificantes. Então, quanto mais eu comer natural, menos chance de eu ter câncer. Mas câncer é uma doença tripla. Então, ela não é só comida. Tá? Câncer é uma doença relacionada ao sistema imunológico, que está relacionado à comida, nutriente que falta e comida que não presta, o sistema imunológico. Está relacionado à comida diretamente, 80% dos casos de câncer é comida, são comida, né? E o último trio, que aí é a chave perfeita, que é o sistema emocional. Então, vamos dizer assim, de 10 pessoas com câncer, aí 2, 3, ela tem um problema emocional muito grave. Você vê, por exemplo, em estatísticas, né, em pesquisas que mostram, o que aconteceu para te ter esse câncer de mama, né? O oncologista vai perguntando, fazendo a triagem, você já vai vendo que essa pessoa às vezes acabou um relacionamento, teve uma falência financeira, né? Alguma coisa que não conseguiu resolver durante muito tempo. Então, câncer é uma doença letal, nós não temos nada ainda efetivo na recuperação,
Temos coisas paliativas, coisas boas, né, para algumas áreas, mas o melhor caminho é estabilizar o organismo, né, porque estabilizando o organismo você tem mais chance de não ter tanta doença, né? Mesmo assim, todo mundo tem chance de ter câncer, porque nós estamos com ar poluído, uma água poluída, nós estamos dentro de um aquário. Se nós fôssemos um peixe, nós estaríamos dentro de um aquário com água do rio Tietê. Imagina a situação que a gente está vivendo. Na verdade, o brasileiro, ele se alimenta mal, não é mesmo, Tiago? Ele não tem uma alimentação tão saudável, Não né? tem a informação chega para ele e ele acha que está saudável por comer pouca coisa disso, por fazer academia, né? Ele acha na mente dele que ele está saudável, mas não está saudável. Então, é um conjunto, ser saudável, não é só comida, mas, como o assunto aqui é comida, 80% das doenças são de origem alimentar. Então, essa falsa ilusão de alimentação saudável, eu acho que ela é muito enganadora, né? Então, a gente tem que realmente mudar nosso estilo de comida. Quem vive em cidade grande, né, Luciana, já até é complexo. Né? E o sal? É só o sal que aumenta a pressão arterial ou existem outros alimentos que também mexem com a pressão arterial? Isso, é porque a pressão arterial não é só sal, o grande causador é o sal, né? Porque o vaso sanguíneo, imagina que aqui, ó, isso aqui é um vaso sanguíneo, ok? Imagina que isso é um vaso sanguíneo. Ele tem que ter um calibre perfeito, o vaso sanguíneo, não pode ser muito grosso nem muito fino. Ele tem que ter uma flexibilidade, né? Ele tem que ser flexível, esse vaso sanguíneo. E o plasma do sangue, ele tem que estar fluindo perfeitamente. Ele não pode ter placa de gordura, não pode ter ateromas, que a gente chama aqui, né? Então, vamos lá. A pressão alta, a principal causa de pressão, não é a única, a principal causa é o excesso de sódio. O sódio é uma substância osmótica. Ele é capaz de reter líquido. Você imagina só que você tem 2.500 miligramas de sódio no teu organismo naquele dia. Né? Você pode usar 2.000. Sobrou, esse sódio fica correndo a corrente sanguínea, ele vai acabar pegando o líquido da célula, porque ele é osmótico, ele puxa a água, ele retém água. Quando ele retém água, ele joga para a corrente sanguínea, o vaso sanguíneo tinha sangue aqui, fluido sanguíneo, mais água, você encheu um copo de água e foi enchendo, ele vai, como o vaso sanguíneo, ele é flexível, né? Então, vai acontecer esse movimento. Mas se tiver enrijecido esse vaso sanguíneo, ele já não consegue fazer isso. Então, se tiver várias gorduras dentro, placa de ateroma, o sangue já com água já começa a passar com mais dificuldade. E se tiver fino esse calibre, se rompe esse vaso com facilidade, vai gerar um acidente vascular cerebral, por exemplo. Né? Então, como aumenta a pressão dentro do vaso sanguíneo, isso tem a ver com a bomba chamada coração, não vamos discutir isso aqui, da hora para estudar isso aqui. Então, como aumenta muito, o corpo humano tem algo chamado AT1, que é uma substância que fecha o vaso sanguíneo, porque ele está muito líquido, ele não pode receber mais água. Então ele fecha, e quando ele fecha tudo. Porque daí aumenta mais ainda a pressão arterial. Então daí o que acontece? O sódio faz isso, mas o antagônico, o que desfaz isso é o potássio. Daí o potássio entra em ação e ele vai pegar o AT1, que está fechando o vaso sanguíneo, e vai dilatar. Então, é o mecanismo dos remédios para pressão alta químicos. A losartana, por exemplo, é um, enfim, o ARA2, são nome de remédios para formulação potássica. Né? Geralmente, bom remédio, um eficaz remédio para pressão, vai estar junto com um bom remédio para um bom diurético. Porque o rim regula a pressão, porque é ele que libera a água. Por isso que o médico pergunta para um paciente hipertenso, quando ele vem no consultório, se ele está urinando bem. Se ele não estiver urinando bem, ele tem que passar um diurético. Senão ele só passa o remédio para pressão. Né? Então, mas quem faz isso é potássio. Então, se eu fosse dizer um alimento que não presta para pressão, seria, sem dúvida, o sódio. O sal, né? É que o sal não é sódio. O sal branco tem cloreto de sódio. Entendeu? Dentro de 5 gramas vai ter de sal, de cozinha vai ter 3 gramas de sódio. É interessante, pra você entender, né? Mas o sal, por exemplo, mineral, já não tem só sódio. Tem um monte de outro mineral. Então, que regulam o próprio sódio dali. Então, comer sal mineral é diferente de comer sal de cozinha,
Um faz mal para a saúde, o outro faz bem. Mas não é só isso. Tem o fator estresse, que é muito importante nesse sentido. Tem o fator enrijecimento dos vasos sanguíneos. Tem o fator calcificação da parede dos vasos sanguíneos. A pressão arterial é algo que tem que ser verificado com mapa, para ela poder saber quando que está mais alta, quando que está mais baixa essa pressão. Tá? Que hora que essa pressão está mais alta. Que, por exemplo, Luciana, a tua pressão não pode nunca estar alta de manhã. Jamais. Se ela tiver alta de manhã, alguma coisa grave pode estar acontecendo. Porque você dormiu a noite toda paradinha, então a tua pressão tem que regular, né? Ela tem que ficar bem baixinha. Se ela tiver alta de manhã, é porque o negócio ficou grave, né? Quer dizer, ela tem que estar alta durante o dia, lá no fim do dia. Não está alta de manhã. Então, tem vários segredos na pressão arterial, né? A gente não vai discutir aqui porque é muito longo. Mas um alimento ruim para a pressão é o sal. E qual alimento regula a pressão, ajuda a regular a pressão arterial? Então, os alimentos que têm bastante potássio e magnésio seriam damasco, número 1, o alimento que mais tem potássio na face da terra, em proporção, né, de gramas, é o damasco. Depois temos aí o pepino, né, temos o feijão branco, temos a pera, mas o carro-chefe aqui é damasco e feijão branco. É absurda a quantidade de potássio que esses dois alimentos possuem. E ingeridos perfeitamente vão sempre estar desbloqueando a T1 e deixando os vasos sanguíneos sempre mais abertos, né? São vasodilatadores. A melancia, por exemplo, também é um ótimo alimento para regular a pressão. Tá? Por quê? Porque existe um gás no nosso corpo chamado óxido nítrico. Esse gás é responsável pela vasodilatação, por exemplo, se você entender melhor em casa, a vasodilatação peniana. É o mecanismo do Viagra, ok? Então, esse gás, que é um nutriente, que ele é formado por citrulina, enfim, outras substâncias, que a arginina também forma o óxido nítrico, ele vai vasodilatar também. É como se pegasse um balão, né? Um balão e inflasse. Quer dizer, usou potássio, já não deixa fechar. O balão infla. Por isso que a pessoa infarta quando toma muito Viagra, né? Porque ela abre muito o vaso sanguíneo, porque ele tem muito óxido nítrico, né? É perigoso isso aí, tá? Então, com o tempo, remédios para pressão, eles tendem a enfraquecer o coração e os vasos sanguíneos, porque eles vivem fazendo o trabalho de deixar o vaso sanguíneo frouxo. Mais ou menos como se você pegasse o teu braço, ou Luciana, amarrasse ele assim, seus braços, e ficasse um mês assim. Quando você solta o braço, não tem mais braço, vai ter que fazer fisioterapia de volta. Então, não é tão viável tomar pressão. Agora, existe um grande sentido no remédio da pressão químico. Mas você pega um paciente aí com 200 por 10, aí, né? Então, você pode passar um remédio mais básico, né, que é o médico vai passar, não vou ficar falando de marca de remédio aqui, ou ele pode passar um remédio que é socorro. Existe um remédio químico que é de socorro. É incrível, né? E ele vai regular, então tem sua função. Mas no dia a dia, reduz o sódio, aumenta o potássio, ingestão melhor de pera, de pepino, de feijão branco, de damasco, e aí você está regulando sempre a sua pressão arterial. E com relação ao ácido úrico, Thiago, quais são os melhores e os piores alimentos para ácido úrico, para quem sofre, né, desse mal? Existem sinais que levam ácido úrico, a mão descascando, o pé descascando, tem aquele pé rachado, a mulher fica raspando, mas ele nunca para de sair coisa, porque ele está rachado, porque ele tem muito ácido úrico, pele muito ressecada, enfim, né? Mas o melhor mesmo é fazer um exame específico. Um exame, no mínimo, um exame de creatinina e um exame de ureia. Tá? Você entender isso aí, ureia elevada, ou pouca água, ou muita proteína. Entendeu? Ou a pessoa tomando muita água, ou tomando pouca proteína. Ou comendo muita proteína. Então, ela tem que ver o que está acontecendo nesse sentido. Então, o primeiro passo é reduzir os alimentos que são muito proteicos. A carne é um alimento que tem muita proteína. A soja é um alimento que tem muita proteína. Os vegetarianos tendem a ter bastante ácido úrico. E também as pessoas que vivem em beirada de lagoa. Os pescadores tendem a ter muito problema articular porque eles comem muito peixe. O peixe tem muito ácido úrico, né? Na verdade, o peixe é uma carne com mijo, né? com xixi. Ele não urina igual aos outros animais. Então, você sempre está comendo peixe com urina, né? Carne com urina ali. Então, tem que também ter com parcimônia, comer um peixe com menos peixe, você comer peixe sem parar.
tem o benefício de ser magra essa carne, mas ela também tem o malefício de ser muito ácida. Então, alimento bom é redução de proteína e o aumento de água, né? Então, a melancia, que é um alimento com muita água, ajuda bastante, né? Os alimentos hiperídricos, que vão fazer esse trabalho de regulação de ácido úrico, tá bom? Mas tem que observar o exame, porque às vezes tu tá com problema de pé no rim já também, né? Tem que ver o teu caso, tá? Próximo. E, por exemplo, mas o que é ácido como limão influencia ou não? Por exemplo, se você... O limão, a laranja, elas têm influência também no ácido úrico ou não? Não tem nada a ver uma coisa... É porque quando fala ácido, acha que ácido é porque... Não. O limão alcaliniza, né? A água com limão alcaliniza. Tudo se alcaliniza. Tá? E para obesidade, né? Para quem sofre de obesidade, não consegue perder peso, às vezes faz exercício, tenta fazer uma dieta, mas não consegue. O que é indicado e o que prejudica nesse processo? Primeiro fazer cálculo, né? Quem quer emagrecer tem que aprender a fazer conta. Se fugir da escola, tem que voltar, porque é matemática pura. O emagrecimento é matemática pura. Tá? Ela fez dieta e não consegue emagrecer. Vamos lá se ela realmente fez dieta. Bom, vamos lá que a gente tem tempo. Tua pergunta é importantíssima e esclarecedora, tá? Vamos lá que tu quis fazer uma dieta para emagrecer. Vamos fazer uma dieta para emagrecer. Aí tu aprendeu, ou o nutricionista fez um cálculo por você. Você, para as tuas atividades diárias, Lu, precisa de 2.000 calorias por dia. Fechou? Vamos dizer, nessas 4 refeições diárias, você precisa de 2.000 calorias. Então, você quer emagrecer, você tem que retirar 500 calorias. Então, tu vai bolar uma dieta, um plano alimentar com 4 refeições de 500 calorias. Fechou? Então, tu vai ter um déficit calórico, vai diminuir 500 calorias. 500. Fechou? E aí, tu bolou um plano alimentar de segunda a sexta-feira. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, tudo 1.500 calorias. Tá? 5 vezes 7, 35. Então, tu vai perder 3.500 calorias no final de semana. Então, tu vai emagrecer. É indiscutível. Mas vamos lá se esse cálculo vai funcionar na tua prática ou na prática das pessoas. Segunda-feira, tu conseguiu bater 1.500 calorias, tá em dieta. Parabéns. Terça-feira, 1.500 calorias. Parabéns. Quarta-feira, parabéns. Quinta-feira, tu foi na casa das amigas e aí comeu um pouquinho a mais, 2.000. Sexta-feira, fim de semana, sextou, né? Sextou. Aí tu comeu chocolatinho que alguém te deu, enfim, tal. 2.500. Fim de semana, dia do lixo, sábado, 3.000. Domingo, churrasco com a família, 2.000. Se você contabilizar 1.500, 1.500, 1.500 e o resto que tu falou que eu falei aqui, vai dar 14.000 calorias. Que dividido por 7 dias da semana, vai dar 2.000. Quer dizer, tu não fez dieta nenhuma. Ou seja, corta pizza e x-salada, né? Não, entendeu? Porque às vezes Sim. Tu começa uma coisa, mas... Então, emagrecimento é cálculo, déficit calórico. E aí tu fez um cálculo que não funciona. Aí ferrou tudo. Então, às vezes pode ser tireoide. Então, para isso, tem que pedir um exame médico, para pedir um exame de TSH, que é o hormônio que vai estimular a tireoide, o hormônio cerebral que estimula a tireoide. T3, T4. Se ele tiver baixo o hormônio TSH, que é esse hormônio que estimula a tireoide a produzir os hormônios reguladores do metabolismo, que é o T3, T4, então, se tiver baixo, quer dizer que a tua tireoide está trabalhando muito. Então, tu tem um hipertireoidismo. Se ele tiver alto, o TSH, quer dizer que a tua tireoide está trabalhando pouco. Porque imagina o cérebro empurrando uma pessoa dormindo. Acorda bastante. Então, tu tem hipotireoidismo. Aí, se tu tiver hipertireoidismo, tu vai pedir um exame chamado TRAB. Que aí tu vai detectar um tipo de tireoide de hipertireoidismo. Produção excessiva dos hormônios. E se estiver baixo aqui, tu pede um anti-TPO, que vai... Bom, se o médico vai entender, pelo menos é para entender isso aí, né? Ele vai pedir para poder saber se não tem uma tireoidite Hashimoto, hipotireoidismo. Entendeu? Se pode influenciar, pode, mas geralmente, Luciana, geralmente é a continha que não bate. Ok? Então ela começou bem de largada, mas não notou, quando viu, deu a mesma coisa. Elas por elas. Ela comeu 2.000 calorias por dia,
e gastou 2.000, no final das contas, tá com caixa neutro. Não ganhou e nem perdeu. Ela ganhou R$1.000, mas gastou R$1.000. Foi isso que aconteceu. Então, geralmente, dieta é erro de cálculo. Só isso. Vocês estão acompanhando um bate-papo com o biólogo e cientista Tiago Rocha. E agora eu vou falar um pouquinho sobre um dos patrocinadores do podcast, que é a Regatas Academia. Quer cuidar do seu corpo e ainda contar com a orientação dos melhores profissionais do mercado? Seu lugar é na Regatas Academia. Na Regatas, você tem uma infraestrutura com equipamentos modernos, atendimento personalizado e especial, com profissionais qualificados. Na academia, você cuida da sua saúde e melhora sua qualidade de vida. A Regatas tem planos e condições ideais que se encaixam na sua realidade. Não perca! Intestino preso. O que é bom para intestino preso? Então, e o que primeiro prejudica, saber, o que prende, né? Saber o que prende, tá? Mas várias coisas prendem. O açúcar refinado prende intestino. Né? Antibiótico prende intestino. Baixa ingestão de fibra prende intestino. Açúcar, farinha refinada prende intestino. Então, são coisas que prendem. Agora, a escolha do laxante que é o grande segredo. A escolha do laxante. Porque dependendo do laxante que tu usa, faz mais mal do que bem. Tá? Por exemplo, existe um laxante que é um laxante irritativo e um laxante osmótico. Então, qual que eu tenho que escolher? Eu geralmente uso os dois, mas com saber eu tenho que saber isso. Por isso que eu escrevi um livro para isso, né, Luciana? Porque senão a pessoa não sabe. Vamos lá. Eu estou com hemorroide. Eu tenho hemorroide. Não tá agora me atrapalhando, mas eu tenho. De vez em quando ela salta, vamos dizer assim. Aí eu estou com o intestino preso, eu tomo um laxante irritativo. As minhas fezes estão duras, vai sair as fezes duras, arrebenta tudo. Então, nem sempre um laxante irritativo, que seria um sene, que seria uma cáscara sagrada, que seria os mais principais, né? A cáscara sagrada e o sene. Então, quer dizer, eu tomo isso, mas mais me faz mal do que bem. A mesma coisa acontece com o laxante químico, né? Então, tu tomou um laxante químico, mas tu tem hemorroida. Vai dar BO. O que seria o certo? Tu ter um laxante osmótico. Um laxante que é capaz de reter líquido e jogar para dentro do intestino e deixar essas fezes mole. Que aí entra figo, entra ameixa, entra mamão. Que daí você começa a comer esse tipo de laxante. Aí você tem um composto de fibras que retém água, osmótico. Lembra do sal? Capacidade osmótica. Ele retém água, esse laxante, né? E ele vai amolecer as fezes e aí vai sair no intestino uma fezes mole, pastosa, que não vão arrebentar com a hemorroide. Porque senão sai. É pior, é igual o cálculo do emagrecimento ali. Então, o meu trabalho hoje, Luciana, é muito cansativo. Porque eu tenho que estar explicando para as pessoas o que realmente vai funcionar ou não. Não é que eu saiba tudo. Eu só preciso mostrar. Porque senão, o sene é bom. Aí o cara toma sene e faz mal. O sene não presta. Aí o natural passa por vergonhoso. Mas, na verdade, é a capacidade de conhecimento que essa pessoa tem. Então, buscar um laxante irritante, mas também buscar um laxante osmótico. Eu gosto muito do osmótico, porque deixa as fezes pastosas. E aí você tem uma fezes melhor. Mas, em suma, faltou fibra na tua alimentação aqui. Próximo. Já que a gente está falando de intestino, quem tem intolerância a glúten tem que evitar o quê? O glúten. Né? Na verdade, isso é um problema gravíssimo. Né? Nós estamos falando de uma doença, temos um problema que gera um monte de problema. Né? Nós temos tempo, eu vou explicar uma pessoa ainda. O glúten, o trigo tem 5 proteínas. 5 dentro do alimento, tá? A maior parte do trigo é carboidrato. A menor parte é, vamos dizer assim, proteína e gordura. Proteína aqui são 5 tipos. Existe uma proteína ali dentro, 3 proteínas que formam uma outra proteína. No trigo, tá ali direitinho, bonitinho, 3 proteínas. Se tu não colocar água ali, não dá nada.
Se tu colocar água ali e mecanicamente mexer, a glianina e a glutenina e os resíduos proteicos que tem dentro desse trigo vão formar uma rede chamada glúten. Essa rede, com água e mexendo, vai segurar gás. E esse gás atmosférico, por causa que você mexeu, vai fazer essa massa crescer. A glutenina e o glúten têm elasticidade e extensidade. Tá? A glutenina é extensiva. Ela estica bem, mas não volta fácil. A gliadina, tá? Desculpa, é muita I na minha cabeça. A gliadina e a glitenina formam o glúten junto com o resíduo proteico. A gliadina, ela é elástica, então ela vai e volta. Então, o que acontece? Como o glúten vai irritando o intestino, o intestino tem uma parede nele que protege ele mesmo e tem vilosidades. Imagina pneu de carro novo. Tem um monte de garra. O glúten vai deixar esse pneu careca. O pneu careca é um grande problema, porque nessas garras se concentram vasos sanguíneos capilares e se concentram vasos também capilares linfáticos. Nos vasos sanguíneos, nessas velocidades, as garras do pneu, vamos dizer assim, do intestino, vai se concentrar, vai ser absorvido os nutrientes. Nos vasos linfáticos vai ser absorvido a linfa, a gordura. Então, se tu perde as garrinhas do pneu, tu perde vaso sanguíneo e perde vaso linfático. Tu não tem nutriente no teu corpo. Então, tu ingeriu, mas não vai para o teu sangue, não vai para os teus órgãos. Tu enfraquece. Esse é uma coisa do glúten. Ok? Uma das. Ó, a desnutrição celular. Depois, as células são juntinhas. Bem juntinhas. Do intestino. Com o tempo, e por causa da ação do glúten, elas vão se abrir. E se elas se abrir, chama-se permeabilidade. Quando perde a impermeabilidade. Tem uma capa de chuva, não é impermeável? Né? O protetor solar, tu joga água, não fica ali, a água ali não entra, é impermeável aquilo. E o intestino fica permeável. Então, tudo que tem no intestino vai passar para a corrente sanguínea direto. Por exemplo, se a gliadina, que é essa proteína aqui, uma das que forma o glúten, passar para a corrente sanguínea, o corpo acha que isso é um vírus. Invasor. Vai atacar e formar um anticorpo. Só que, por azar da natureza, a gliadina é uma proteína parecida com a proteína que forma a tireoide. Daí agora o corpo começa a atacar a tireoide. Olha, é uma desgraça. Entendeu? Então, o que você tem que fazer? Redução do consumo de glúten. Você tem que trocar farinha. Não é integral, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque o glúten tem em tudo. Farinha branca, farinha integral e farinha orgânica é a mesma farinha em glúten. Porém, uma é orgânica e integral, tem todo nutriente e aí não tem agrotóxico. Uma tem nutriente, tem glúten e tem agrotóxico, tá? Que é integral. E uma tem tudo daí, né? Tem agrotóxico, não tem nada. A outra não tem nada de que presta. Entendeu? Então, a primeira é a redução. E depois, é porque o intestino volta a funcionar depois de 3 a 4 meses, tá? Porque essas vilosidades voltam se tu para de usar o glúten. E esse voltar da vilosidade tem que ser junto com probióticos. E as bactérias vão fazer o trabalho de quebra do glúten, né? E elas quebram o glúten. Porque é uma proteína muito grande, tem que ser digerida. Então, é um grande problema, né? O glúten é um problema de origem nacional, né? Mundial. Eu estou muito preocupado porque o leite já está complicado de tomar. O ovo agora, eu estou muito preocupado com o ovo, que chegar lá um tempo que vai ser difícil comer ovo, né? Por causa das galinhas que estão com um grande problema. Tomara que as nossas autoridades organizem isso para poder ter um ovo, né, mais saudável. Né? Ainda é passável o ovo, mas nós estamos com um grande problema futuro. Aqui, tá? Mas o que está acontecendo com os ovos, com as galinhas, aliás? Não, é porque recebe muito tipo de antibiótico, essa galinha
ela recebe uma ração de postura, ela sai do ato biológico dela, entendeu? Então esse ovo já vem um ovo cheio de coisa da própria galinha. Tanto é que existe, né, Luciana? Eu acho um antagonismo, isso é uma vergonheira isso aí, na verdade, né? Mas existe, né? O ovo de galinha orgânica solta, não tem em caixinhas? Sim, tem. Então essa é a prova de que o ovo que não é de galinha solta não Não é é tão bom. bom quanto esse aqui. Sim. Só essa aqui já é a prova, né? E tá Tá? aumentando Então, bastante o consumo, né, de ovos, né? o ovo tem que ser, não, ele pode ser consumido, é nutritivo, não, nunca um ovo caipira é nutritivo igual um ovo de granja. Tem diferença em espectrometria, né? Algumas coisas mais, algumas coisas menos, mas ainda dá para usar ovo, né? Tomara que se tome juízo nisso, para que pelo menos os ovos, porque o leite não precisa comer, nem tomar, mas o ovo é uma fonte nutritiva muito grande, então não dá para tirar, por exemplo, do pobre o ovo. Não vai tirar do pobre o ovo, coitado do ovo, não pode comer mais, prometeram picanha e não veio, né, como os outros, né? Prometeram comida e não veio. Aí eu vou tirar o ovo dessa pessoa? Não E é ainda não fácil. vai poder comer ovo, né, Thiago? Como é que Então pode? é complexo, tá? Então vamos pedir para as autoridades dar uma olhada nessas granjas de galinha, por onde desses ovos aí, que às vezes tem que dar uma olhada nisso. Vamos, Agora, com relação à gordura no fígado, o tá? que leva, né, o que provoca, né, o acúmulo de gordura no fígado e o que pode ser feito, que alimentos conseguem limpar essa gordura do fígado? Isso, a gordura no fígado tem que fazer exames específicos para isso, né? Primeiro TGO e TGP, né? O médico pediu o exame, o nutricionista pediu esse exame para identificar. Quando isso dá alterado, não se diagnostica uma pessoa com esteatose hepática no primeiro diagnóstico, primeira olhada de exame. Eu sugiro que peça 2 até 3 mesmo exames em lugar diferente, porque pode dar errado. Às vezes está baixo, grau 1, grau 2, grau 3, pode estar o grau 2, né, por exemplo, né? Então, o primeiro passo é esse. Tem um grau 4, já tem que ver numa ressonância isso aí para ver se o negócio é mais grave do que a gente imagina. Mas, esteatose, a gordura, ose é um termo científico para determinar degeneração. Então, está acontecendo uma degeneração nas células hepáticas. Ose, tuberculose, artrose, está morrendo ali. Está degenerando aquilo ali. Que pode ser também alcoólica. E pode ser não alcoólica, uma esteatose. Mas, geralmente, a gordura no fígado, ela está relacionada a comer muita massa. Geralmente, eu falo isso porque quando a gente pede para o paciente não comer macarrão, não comer pão 30, 40 dias, quando ele volta para fazer o exame, já começou a baixar. Então, a prática clínica, Luciana, é muito mais agregadora, mas muito mais importante que a medicina ou a nutrição teórica. Porque tu vai ver o paciente coisas que você não vai ver na teoria. Né? Então, tu vê que tu reduzindo aí álcool, cerveja, o pão líquido, que é a cerveja, né? E massas, e pizza, você vê que o triglicerídeo baixa. E triglicerídeo, quimicamente falando, é a transformação, é o resultado do excesso de açúcar. O açúcar sobrou, não tem estoque de açúcar tá, no corpo, ok? Tem estoque de gordura. O açúcar sobrou, o corpo tem que guardar esse açúcar, tentou eliminar um pouco, não conseguiu, sobrou ainda. Ele vai eliminar isso, mas para eliminar, como ele não consegue, ele vai estocar. Como que ele faz? Ele pega um processo chamado lipogênese, que é a transformação de açúcar em gordura. Aí esse açúcar virou gordura e para no fígado, e fica reservado ali, em forma de triglicerídeo. Então, a principal causa de triglicerídeo não é nem gordura, é açúcar, né? Carboidrato, que sobrou no teu organismo. Reduziu o consumo de carboidrato, vindo das massas, né? Você já vai ter uma melhora bastante. E o que tem de bom hoje é o vinagre de maçã, que é um dos melhores alimentos para triglicerídeo e também colesterol elevado. Agora, uma curiosidade minha. O que é bom para melhorar os sintomas da menopausa? Quais alimentos ajudam a aliviar os sintomas da menopausa, Thiago? Eu acho que o primeiro passo é fazer um exame, né? Porque são exames, na verdade, né? São exames, existe uma bateria de exames simples, baratos, né? Tudo no sangue, e a gente consegue chegar a um ponto X dessa questão. Acho que é o mais importante, fazer os exames para ver o que está acontecendo no corpo. Porque a menopausa é um ciclo natural da mulher. Não é natural porque
porque ninguém quer ficar doente, mas é a pausa do corpo. A pessoa pode ter essa pausa antes da idade e pode ter a pausa depois da idade. O corpo está pausando. Então, o primeiro passo que tem que ver é o que está pausando isso aí, como é que está funcionando a tireoide, né? E os hormônios sexuais, tá? Progesterona, então são vários hormônios, testosterona, ver como é que está na mulher esse fator. Tá tudo regulado certinho. Então tem que ver uma outra causa. Não deve estar, mas se está regulado direitinho, então é uma menopausa, um ciclo normal. Agora, geralmente, na minha opinião, pela experiência que a gente tem, isso é desregulação hormonal. Essa mulher que está sofrendo antecipadamente com menopausa, por exemplo, ela pode tomar durante um bom tempo o anticoncepcional. E ele dá um monte de problema, né? Então, um monte de problemas, porque a progesterona do anticoncepcional é uma progesterona falsa. O corpo entende que tu tem progesterona, por isso ele não menstrua, né? Entendeu? Então, a progesterona é um hormônio que prepara a mulher para ficar fértil. Então tu tomou para não engravidar, né? Então não vai se preparar nunca para ficar fértil, só que não é um hormônio de verdade. E esse hormônio progesterona tem um monte de função no corpo, inclusive regulação da temperatura, né? Junto com os hormônios da tireoide, e tem o fortalecimento ósseo, porque as células do osso, chamam-se osteoclastos e osteoblastos, elas precisam desse hormônio para poder estar desgastando e construindo o osso. Então, pode ser um uso excessivo, um uso muito prolongado de anticoncepcional. O que eu estou te falando, tem que ver a causa. Mas o que tem de bom hoje, tá? Além da causa? Uma planta chamada jacarandá, uma ótima planta. Toda mulher tem que fazer o uso de isoflavona, que é um produto derivado da soja. Você tem que usar uma média de 300 miligramas por dia. O teu nutricionista vai entender um pouco disso e vai passar a valor certo, do teu peso, enfim, altura, vai ver a tua necessidade. Eu acho que o primeiro passo é plantas estimulantes, né? E também a introdução da isoflavona como remédio natural para a mulher depois dos 40 anos. Você está usando a isoflavona, que é um hormônio, vamos dizer assim, similar aos próprios hormônios sexuais femininos. E medir testosterona, porque ela não pode estar muito baixa. E aí tem fatores que levam a testosterona a cair. A idade é uma coisa, mas também há alguns alimentos derrubam a testosterona e outros aumentam a testosterona, né? E minerais, por exemplo, como magnésio, zinco, boro, aumentam a testosterona também. E para memória? O que é bom para memória? Para então, melhorar a memória? Muitas coisas boas para a memória, tá? A primeira delas é a abstinência do celular. Tá? É difícil, hein? Não, porque assim, ó, o nosso cérebro é como se fosse, imagina um HD, né, de um computador. Só que o nosso cérebro recebe informações e precisa ser processada a informação. Então eu recebo uma, recebo outra. Eu nunca guardo nada. Então eu acabo não tendo uma capacidade de memória, né? Nem recebi uma, recebi outra. E como ele mexe no circuito de dopamina, o celular, o vício do celular, né? É a dopamina que regula a memória. Você entendeu? A dopamina regula a memória. A reconstrução da memória é durante o sono. Você não dorme direito, fica enfiado no celular o dia inteiro. Tu não consegue gravar nada e ainda não consegue reconstruir essa memória, então é um ciclo miserável de memória. Então, primeiro, essa é a pausa. Depois, a organização. Porque às vezes tem 50 coisas para fazer, não coloca prioridade, não vai conseguir fazer nada. Acontece comigo direto porque eu tenho muita coisa para fazer. Então, às vezes eu tenho que sentar, então eu coloco ali prioridades e faço. Agora, o que é bom na natureza para isso? Ginseng, ginkgo biloba e o magnésio treonato. Tem magnésio dimalato, tem cloreto de magnésio e tem magnésio treonato. O magnésio treonato, ele tem uma substância chamada treonina. A treonina pega o magnésio e leva até dentro da célula neural, do neurônio, que não consegue fazer isso fácil porque o cérebro tem 3 células, são as células da glia, células glias, que são células do cérebro que tem várias funções, uma delas são os astrócitos. Essa vem de astro, porque parece realmente um asteroide lá, e essas células defendem o corpo de toxina. Tu imagina tu pegar uma droga e ir direto para o cérebro, central do teu corpo, não pode acontecer. Então, são células que ficam vigiando, não deixando você entrar, tá? São células que a gente chama-se barreira hematoencefálica.
E o treonato passa a barreira hematocefálica, entra dentro do cérebro e faz um trabalho de recuperação de memória violenta. Hoje, o magnésio treonato é o nosso melhor nutriente para o cérebro que existe. Tá? Então, ginseng, ginkgo biloba e magnésio treonato, e dá uma organizada na vida, né? Dormir mais cedo, largar o celular, né? É isso aí. E esses alimentos, eles ajudam também a prevenir Alzheimer? Então, Alzheimer, né? Nós temos Alzheimer, é um grande problema do açúcar, né? Diabético geralmente vai ter problema, isso aí. Então, o que gera Alzheimer hoje é o açúcar elevado, né? No sangue, o esgotamento por causa de tela, porque o Alzheimer é um problema de um estágio da dopamina que chama-se L-dopa. É mais ou menos assim o esquema. Tirosina, aminoácido produz L-dopa, que produz dopamina. No L-dopa, nós não conseguimos produzir L-dopa, né? Então, no L-dopa, nós temos uma falha, vamos dizer assim, entre aspas. E essa falha vai gerar um grande problema, que é o problema da tremedeira. Não treme? O Parkinson. Né? Não treme? A dopamina não tem falha de memória, Alzheimer, memória, Parkinson, tremedeira. Então, tudo, olha, o celular é a maldição do século, porque aumentou o nosso circuito de dopamina. Ele é uma bênção, como está acontecendo agora nesse momento, mas usado sem sentido, sem noção, ele pode estragar a tua vida. Então, Alzheimer e Parkinson, Alzheimer está mais relacionado a açúcar e adoçantes, e Parkinson, né, e celular, e vícios de dopamina, e Parkinson mais relacionado a sistema de dopamina e diabetes tipo 2 e tipo 1. E diabetes, quais são os melhores e os piores alimentos para diabetes? Isso, diabetes é a doença mais complexa da face da Terra, né? Não tem nada mais complexo do que ser um diabético, porque as variáveis de diabético é muito grande. Né? Então, primeiro é saber se tu é diabético, que provavelmente às vezes nem é diabético. Tu fez um exame de glicemia em jejum, deu 100 e tu acha que é diabético, não é? Tem que fazer um exame de hemoglobina glicada, sem entender se tu é diabético ou não. Primeiro passo é saber, isso pode ter erro de interpretação. Exame, Luciana, não é só saber ler, tem que saber interpretar. Porque senão tu aprende a ler na faculdade, mas não sabe interpretar. Por isso a prática clínica é incrível. Né? Ninguém supera um clínico em interpretação. Porque o clínico, eu fico assim, feliz, né? Principalmente o pessoal que trabalha, os médicos que trabalham em clínicas populares, né? Ou do próprio governo, eles têm um conhecimento assim violento. Eles conseguem ver, né? Então o diabético tem grandes problemas. E o que seria ruim para o diabético? Alimentos que têm um índice glicêmico muito alto. O que é índice glicêmico? É a velocidade que o açúcar se transforma que aquele alimento se transforma em açúcar no sangue. Então, a melancia é um alimento que não é bom para o diabético. Né? O pão francês é o pior alimento para o diabético, se transforma em açúcar muito rápido no sangue. Né? O açúcar refinado também é ruim para o diabético. Massas, ruim para o diabético. Pães, ruim para o diabético. Então, o que é bom para o diabético? Né? Frutas de baixo índice glicêmico. Goiaba, abacate, frutas vermelhas como, por exemplo, a melancia não é vermelha, né? Por fora, né? Tem vermelho e tem verde. Frutas vermelhas em si. Cereja, cranberry, goodberry, essas plantas que são frutas que são mais vermelhas, são ótimas para quem tem diabetes, né? Mas diabético não é uma doença simples, é uma doença mais complexa. Ô Lu, posso passar meus contatos? Quase esqueci. Posso passar o pessoal? Pode sim, só posso. Antes de você passar os contatos, só perguntar uma coisinha para você. Fala 3 alimentos que a gente tem que comer todo dia. E você já passa os seus contatos. Isso, são vários, né? Depende do horário do dia, depende. Eu não deixaria de usar, né? De ter na minha casa banana, não deixaria de ter na minha casa o suco da uva e não deixaria de ter na minha casa também o azeite de oliva. Depende, né? Depende para quê. Eu tenho vários que não faltam na minha casa. Não pode faltar. O ovo é um que não pode faltar na minha casa, mas castanhas, frutas secas sem açúcar, não falta na minha casa. Eu como muito, né? Eu como muita castanha do Pará, castanha do caju, amendoim. Como muito que eu digo, todo dia eu como 2 ou 3 para poder ter uma nutrição. São várias coisas, né? Não dá para dizer 3 específicas, né? Mas eu acho que banana e azeite de oliva, principalmente, não pode faltar na mesa de ninguém.
A gente podia ficar conversando aqui até amanhã, né? Porque é muita coisa para falar, né? Mas passa os seus contatos e eu agradeço imensamente a sua participação aqui. Foi maravilhoso. Eu Muito que bom agradeço, mesmo. eu que agradeço por essa oportunidade, né? Deus te abençoe nesse teu projeto, que se estenda por muitos anos, né? Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, é só digitar na internet Palestrante Tiago Rocha. Você vai me achar lá em todas as minhas redes. Caso você queira ter esse conhecimento na tua casa, de tratar as doenças, enfim, eu sei que você não vai conseguir na internet, muito menos através de um vídeo. Mas eu preparei um guia para solucionar esse problema, que é o Guia de Tratamentos Naturais, Curas Extraordinárias. Ele tem mais de 100 tratamentos naturais que vão ajudar você no conforto da sua casa, abrindo a sua geladeira, buscando o seu remédio lá na vizinha, no vizinho, buscando seu remédio no teu quintal, podendo tratar a tua doença de uma forma profissionalmente muito natural, tá bom? Esse livro se encontra aí no nosso WhatsApp, que é o 489-9911-5696. Você consegue também na internet, um preço mais caro na internet. Lá a gente cobra o frete e tudo. Pelo WhatsApp, você não paga frete, faça em 10 vezes no cartão de crédito sem juros. Você tem que ter esse livro na sua casa. Eu tenho o meu. Dizer para ti, Luciana, que eu sempre estou lendo esse livro, porque até eu mesmo aprendo com o próprio livro, que a gente às vezes não lembra de tudo, né? Então tem que ali pesquisar alguma coisa. Esse livro é um livro de cabeceira para todo mundo. Posso deixar um pensamento e me despedir? Com certeza. Vamos lá, gente, então. Preste bastante atenção. Doença, tempo e descuido. Saúde, tempo e cuidado. Durante um tempo você se descuidou e adoeceu, agora você precisa de um tempo para se cuidar de novo e ter sua saúde de novo. Fico muito feliz por poder te ajudar nessa caminhada. Você que está em casa, tente aprender a se alimentar melhor. Agradeço a Deus pela oportunidade de ser um líder nessa área de saúde e peço sempre a oração de vocês, porque eu sempre sou muito perseguido, né, por diversos setores, né, que eu trabalho contra. Na verdade, eu não trabalho contra, eu só explico para a população o que tem dentro da comida, eu acho justo, né, e muitas pessoas ficam tristes comigo. Também tenho orado por elas, para que elas não fiquem tão bravas assim como estão ficando. Só tenho feito bem para as pessoas. Deus abençoe vocês. Luciana, muito obrigado. Eu que Até a agradeço. Eu próxima. só quero fazer uma observação, gente. Eu acompanho todas as aulas do Tiago. Eu melhorei minha alimentação, melhorei meu sono, melhorei minha saúde. Eu recomendo muito os livros dele e acompanhar o Instagram dele, as aulas dele. São maravilhosas, de verdade. Obrigado, Lu. Eu Obrigado que a toda a equipe aí. agradeço. Deus abençoe os câmeras que filmaram, o pessoal que Amém. preparou todo mundo aí. Tá muito bonito o ambiente de vocês. Parabéns. Eu que agradeço. Até mais. Tchau. Tchau. Até mais, gente. Até semana que vem com mais um convidado aqui para o podcast Você Mais Saudável.